Fala aluno, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula falando sobre aplicação Windows, ok? E hoje em específico a gente vai falar sobre menu Strip, tá legal? E esse menu, ele serve para que a gente possa então criar ali as partes de menu da nossa aplicação, tá legal? Então, gente, hoje a gente vai fazer o plano de algumas coisas que a gente vai aprender na aula de hoje, tá? Que é o quê? Colocar o menu, e eu vou mostrar para vocês a diferença do que a gente já viu para o console, para agora para a aplicação Windows, e aí a gente vai executar tudo isso na prática, tá legal? Então, bora começar a aula. Muito bom, pessoal. Então o menu, como que a gente fez o menu numa aplicação simples, né? Que é uma aplicação console. Primeiramente a gente fez o quê? A gente usou do while ali, né? Então a gente usou do looping, né, que é o while, para que a gente possa então fazer um loop infinito e esse loop infinito possa ficar perguntando para a gente, olha, qual é a opção que você deseja, né? E aí ele fala para você digitar a opção, o cursor fica aqui piscando, aí você digita a opção, né, lá no console.write, que você escreve alguma coisa, e no console.readline, que você vai ler, onde o cursor vai ficar piscando. O seu usuário vai digitar alguma coisa, você vai jogar isso para dentro de uma variável, e aí depois você vai calculando até ele digitar a opção que é para sair do sistema, né? Então, você tem um if lá, ó, que faz a verificação, né? Se a opção for igual a 0, por exemplo, aí você sai, você dá um break ali do seu while, saindo então da operação e saindo do menu do seu app console, tá legal? Então a gente viu que é assim que a gente faz um menu na aplicação console, a gente tem que programar tudo, né? Perfeito. Já na aplicação Windows, o pessoal da Microsoft lá, quando criou o Visual Studio, facilitou muito a nossa vida. Por quê? Porque ele criou um componente chamado Menu Strip, tá? Que é um componente de menu, tá legal? Basicamente ele serve para desenhar esse código que você acabou de desenvolver, tá legal? Então ele descomplica as coisas. Quando você está fazendo uma aplicação console, você tem que programar tudo, a sua tela, o seu layout, como que vai mostrar o dado para o seu usuário, para que ele consiga enxergar, tá? Já aqui na aplicação Windows, a coisa é um pouco diferente. Na aplicação Windows você tem algumas coisas de interface gráfica, e aí fica muito mais fácil. Como eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores, vocês viram que eu tenho como criar uma janela, eu tenho como arrastar componentes, e aí eu tenho como desenhar a minha tela, né? Imagina que você está fazendo um programa, e aí nesse programa você precisa colocar, por exemplo, um Word, onde você tem um arquivo salvar, arquivo excluir, arquivo exportar. Você consegue fazer então utilizando esse componente menu strip, tá? Então o que a gente vai fazer, gente? Lá no nosso Visual Studio, na nossa Toolbox, a gente vai arrastar o componente de menu para dentro do nosso formulário, né? E depois que a gente arrastar isso daqui para dentro do nosso formulário, vocês vão notar que aqui em cima ele vai mostrar uma caixinha de texto para você, desenvolvedor, digitar alguma coisa, tá legal? E aí quando você digita aqui alguma coisa que você quer, por exemplo, arquivo, você vai ver que ele vai aparecer mais dois bloquinhos para você. Um bloquinho aqui do lado e um bloquinho aqui embaixo. E aí você verá que você vai ter então a opção de digitar o menu na horizontal ou o menu na vertical, tá legal? E aí você pode colocar aqui, por exemplo, o salvar. Que aí você tem, por exemplo, uma caixa de texto aqui, onde você coloca os textos aqui dentro, ok? E pode dar um arquivo salvar e ele salva esse arquivo num TXT, ok? Você poderia ali simular um Word. Na realidade, a gente pode até fazer isso na aula de hoje para ficar bem legal, tá legal? Perfeito. Outra coisa que a gente pode fazer é criar o menu, então, na horizontal, né? Então, o menu na horizontal a gente pode colocar aqui, ó, info, tá? E o que seria esse info aqui? Seria uma outra janela que ia abrir aqui em cima dessa janela, onde vai colocar todas as informações de você que construiu o sistema, tá? E também uma coisa que a gente pode colocar aqui, ó, é embaixo desse info, uma outra opção de menu que é registre, tá? E esse registre, ele vai dar a opção pra gente do que o usuário clique aqui, ó, e ele mande lá para sua conta do PayPal, onde o cara vai pagar a licença desse software que você está criando, ok? Então, gente, basicamente, esse é o plano da nossa aula de hoje. Vamos criar, então, um formulário. Desse formulário, a gente vai colocar um texto, onde você vai ter a opção de digitar alguma coisa e dar um arquivo salvar aqui, onde você pode salvar isso no seu computador.
Depois no info, a gente vai colocar uma opção aqui, about, né, ou sobre, onde você vai colocar as informações suas, né? E um outro menuzinho onde você vai colocar registre, onde a pessoa pode registrar, tá? Um outro botão que a gente pode colocar aqui, ó, é doar, ok? E esse botão doar pode também levar para uma conta sua do PayPal, onde a pessoa pode doar, fazer uma doação para o seu projeto, tá legal? Então é basicamente para isso que serve o menu, e é isso que a gente vai fazer na aula de hoje, tá legal? Então, gente, vejo vocês lá no computador. Muito bom, aluno, de volta no computador. Então, gente, olha só a quantidade de aulas que a gente tem de C#, olha só. Bastante aulas, né? Não só de C#, como de Ruby, como de PHP, SQL, WordPress. A gente tem bastante coisa aqui pra gente estudar e tudo de forma gratuita, tá legal? A única coisa que você paga é para tirar as dúvidas em aula particular, tá? E também, gente, você pode colaborar com o projeto fazendo uma doação. Então, se vocês vierem aqui na home do Torne-se um Programador e vocês olharem aqui no final aqui do projeto, vocês vão ver que aqui tem um botão de doação para que vocês possam colaborar com o projeto. Ah, professor, mas eu não tenho conta no PayPal. Tudo bem, tem o PagSeguro também. E o PagSeguro vocês podem doar via boleto e assim vai, tá legal? Gente, aprender a programar também é importante você saber ali algumas coisas em inglês, tá? Você saber entender algumas tutoriais em inglês, porque tem muitas linguagens são criadas por americanos, né? Ou por pessoas que falam inglês. Então, aprender a falar inglês, aprender a entender o inglês também é muito bom. Vocês podem utilizar o Cambly e clicar nesse link aqui, ó, que vocês vão ser mandados então para uma página onde eu explico, onde eu mostro o meu exemplo, tá? De como que eu utilizo o Cambly, como que eu falo com outros professores e como que eu estou trabalhando para aprender meu inglês. E você pode clicar aqui, ó, para fazer a sua inscrição e ganhar ali, ó, 15 minutos grátis, ou seja, você também ali pode fazer entender ali como é que é o seu inglês, ver qual que é o seu nível e começar a conversar com outras pessoas e aprender também, tá legal? Voltando então para as aulas de C#, gente, então a gente vai para mais uma aula, né? A aula de número 27 hoje, né? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai lá para o nosso Windows, tá? E nesse nosso Windows eu vou parar aqui, ó, estou da mesma maneira como eu deixei com vocês a aplicação anterior, né? Onde eu estava falando para vocês de Data Grid View, ok? Se eu der um play aqui, ó, vocês vão ver que ele vai abrir essa coleção dos meus dados aqui no meu Grid View, vai mostrar para mim os meus dados aqui no meu formulário, vai mostrar aqui o meu Combo Box, todos esses componentes que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, né? Abrir uma nova janela, ele mostra aqui alerta para abrir uma nova janela e assim vai, tá? Então, gente, como eu falei para vocês, o nosso objetivo hoje é criar meio que um Word, né? Um Word onde a gente possa digitar algumas coisas e quando mandar salvar, ele salva isso num arquivo no nosso computador, tá legal? Vamos fazer isso então, tá? Primeiramente, a gente precisa criar o nosso menu, tá? Então, como eu falei com vocês, existe um componente chamado menu strip, tá? E esse componente você tem como achar ele na sua toolbox, tá? Então, eu vou clicar na minha toolbox e vou procurar aqui menu. Vocês vão ver que vai ter um menu chamado menu strip. Arrastei ele para o meu formulário e soltei. Vocês vão ver que ele vai ficar nessa parte de baixo aqui, ó, tá? E ele nessa parte de baixo, muitas das vezes você já vai olhar para a parte de baixo e vai tentar mexer em alguma coisa aqui. Esquece essa parte de baixo para o menu, tá? Quando você arrastar aqui, eu falo para vocês terem atenção e olhar para cima. Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver que vai ter um menu falando type here, né? Ou seja, digite aqui. Tá vendo a importância do inglês? Perfeito. Quando você clicar aqui, ó, o que que vai acontecer? Ele vai abrir uma caixa de seleção, ou seja, um text box, para que você possa então começar a escrever as coisas do seu menu, tá? Então o que que a gente vai fazer aqui, ó? Vai colocar a opção arquivo. Como ali tem todos os nossos programas, pode ver que aqui no meu Visual Studio eu tenho file aqui, né? Então que é a mesma coisa desse menu aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse menu aqui que eu tenho na horizontal e esse menu que eu tenho na vertical, tá legal? A gente pode fazer a mesma coisa, perfeito? Então o que que eu tô fazendo aqui? Eu acabei de criar um menu. Quando você ver que eu criei esse menu, quando eu clico nele, vocês vão ver que tem Type Here do lado, né? Na vertical e Type Here na horizontal, perfeito? Desculpa, na horizontal e outro na vertical, perfeito? Então vou clicar aqui para colocar mais menus na horizontal, né? Então vou colocar aqui o menu, que nem eu estava falando com vocês, chamado Info, né? E nesse Info eu vou colocar aqui agora na vertical um outro menu, e esse menu eu vou chamar de Sobre, onde eu vou abrir um formulário onde tem as minhas informações. Outro, Licença, ok? Onde você vai pegar a licença do seu sistema, você vai mandar para a conta lá, onde o cara vai ter que pagar a licença do sistema, tá? E outra, onde eu vou colocar aqui Doação, tá legal? Onde a pessoa pode fazer, então, uma doação
para colaborar com o seu sistema. Tá legal? Perfeito. Então a gente já tem aqui algumas informações desse menu. Esse outro menu aqui, ó, arquivo, e aí eu vou colocar aqui, ó, novo texto. Tá legal? E aí nesse novo texto ele vai abrir a caixa de texto. E outro que eu vou colocar aqui, ó, arquivo, sair. Tá legal? E aí aqui eu saio do programa. Perfeito? Agora a gente tem que programar esses botões aqui. Como que eu faço para programar esses botões, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é o quê? Eu dou 2 cliques em cima da ação que eu quero. Quando eu faço isso, ele abre, então, o meu clique na parte programada. Perfeito? Então, olha só, vou dar 2 cliques aqui, ó, no novo texto, tá? Quando eu dou 2 cliques, ele abre aqui, ó, o meu código, ou seja, ele cria um método privado dentro da minha classe formulário, né, que é a form1, onde eu posso digitar os dados, que é no clique do menu. Tá? Se eu simplesmente apagar isso daqui, gente, não, cliquei errado, não quero isso. E aí eu vou lá e apago esse método. Olha só que interessante que vai acontecer. Quando eu voltar no meu formulário vai dar erro, tá? E aí o que vai acontecer? Muita gente fica desesperado com isso. Fala, nossa, aconteceu erro, o que eu faço? Como é que eu faço agora? Se vocês clicarem ali em Ctrl Shift B e vocês mandarem compilar, ou então vir aqui em Tools e Build, ok? Tools não, desculpa, Build e Build Now, ou Build Solution, você vai ver que ele vai dar erro, tá? E esse erro vai direcionar diretamente para onde está acontecendo esse erro aqui. Então você vai dar 2 cliques aqui, ele vai te mostrar o erro. O erro é o quê? Que lá no seu Form1 Designer, ele adicionou mais um evento, né, para essa ação clique desse menu, tá? E aí, se você não quer, simplesmente você remove, ok? E aí, quando você clicar de novo, volta a funcionar o seu menu. Então, não se desespere quando você der 2 cliques em alguma coisa, e ele aparecer um erro para você e você não souber como resolver. Compile o código, dá 2 cliques aonde está dando erro, remova a ação e volte a fazer de novo. Perfeito? Então tá, vou clicar aqui agora e no novo texto eu quero chamar um novo formulário e esse formulário a gente vai colocar as ações em cima dele, tá? Então, gente, eu tenho como colocar aqui, ó, menu também na horizontal dentro do menu da vertical, tá? Então é só colocar aqui e começar a digitar, tá vendo? Eu posso digitando encadeado da maneira que eu quiser. Vou dar 2 cliques aqui, perfeito, agora eu estou na minha ação, então o que eu quero fazer aqui? Aqui eu quero abrir o formulário onde a gente vai ter os nossos textos, né? Perfeito, então o que eu vou fazer? Criar um novo formulário, onde esse formulário vai ter o texto onde a gente possa digitar, tá? Então eu vou vir aqui, vou adicionar um novo form, tá? Novo item, e esse item que eu quero é o form. Então vou procurar o form aqui na minha lista, né? Tem aqui os dados, aqui ó, Windows Forms, eu quero aqui ó, Windows Form, perfeito? E aqui eu vou chamar ele de FRM texto, ok? Adicionei, perfeito. Agora a gente já tem um formulário novo, vou estender ele aqui, ok? Para que ele possa ficar um pouquinho maior, e aí em cima dele a gente vai fazer o resto das nossas ações, né? Então vou colocar aqui ó, um label, e nesse label, eu vou colocar a informação para o usuário digitar o texto, tá? Cadê? Aqui o texto. Texto. Aqui lá, a gente vai lá no propriedades. Vou colocar o nome dele como LBL info. E vou colocar o texto. Digite aqui o seu texto. Vou aumentar um pouco mais essa fonte aqui, para que todo mundo possa enxergar melhor. Aqui, font color não, fonte. Vou clicar aqui na minha fonte, vou deixar ela do tamanho 14. Ok, perfeito. E aí agora eu vou arrastar um outro componente aqui, que é o text box. Porém, esse text box, eu vou deixar ele maior, tá? Então, cadê o meu text box aqui? Meu text box. Tá aqui o meu text box. Arrasto ele aqui também. E vou deixar esse text box aqui maior. Vou arrastar ele para cá. E vou mudar a propriedade desse text box para múltiplo. Então, venho aqui nas propriedades dele. Venho aqui, tem a propriedade chamado múltiplo, vou colocar para true, ok? Colocando ele para true, eu consigo agora arrastar e deixar ele maior, ok? Então, deixei ele aqui um pouco maior,
do tamanho da minha página, ou seja, aonde eu vou digitar o meu texto, perfeito? Aqui, gente, a gente vai ter que ter um outro menu, tá? Um menu onde a gente possa salvar esse arquivo, tá? Então, vou arrastar aqui um outro menu, vou pegar aqui o meu menu, novo menu, na realidade, então, menu strip, arrasto para minha página, ok? E aí aqui eu vou colocar como arquivo, e aqui dentro, salvar, ok? Só isso aqui já tá bom para mim. Aí eu posso salvar por aqui, ou também eu posso colocar um botão, tá? Na minha toolbox. Pego um botão aqui e coloco salvar também ali. Então deixo tanto pelo menu, quanto pelo meu botão de ação, tá? Deixa eu achar um botão aqui. Label, D, button. Ok. Aqui eu tenho um botão também. E outra coisa que eu vou fazer aqui, diminuir um pouco o tamanho dessa minha caixa de texto e colocar o botão aqui embaixo. Perfeito. Deixa eu arrastar um pouquinho mais para baixo aqui. Ainda não ficou legal. Deixa eu aumentar um pouco mais isso aqui. Muito bom. Então agora eu vou alterar as propriedades desse botão. Colocar ele como btn salvar. Ok? Esse aqui eu estou colocando no texto, né? Na realidade eu tenho que colocar no nome. E aqui eu vou colocar como salvar. E aqui no meu nome, btn salvar. Perfeito. Agora eu vou dar 2 cliques aqui no meu salvar. E aí eu vou começar a fazer a ação aqui para salvar o meu arquivo. O que eu posso fazer? Criar um método privado chamado método sem retorno, né? Ok? O método void, que eu vou salvar o meu arquivo. Então, coloco aqui, ó, salvar arquivo. Ok? Perfeito. E aí, aqui dentro, eu vou fazer o save lá do meu arquivo, tá? Outra coisa que eu preciso fazer, utilizar esse salvar arquivo dentro desse clique do salvar do meu botão, ok? E aí, outra coisa também que eu preciso fazer, nesse meu FRM texto, eu também preciso, no meu menu, que está aqui em cima, colocar a ação no salvar. E a ação do salvar, eu vou executar essa mesma função privada que vai salvar o arquivo que eu criei aqui. Perfeito? Tá, gente, eu fiz uma coisa errada aqui. O F, por isso ser uma classe, o F deveria ser maiúsculo aqui também, tá? Então, eu vou colocar esse F maiúsculo do formulário, vou renomear ele aqui. Aqui, ó, o F precisa ser maiúsculo, então vou dar um rename e vou colocar aqui o F maiúsculo, tá? Para identificar que esse aqui é um formulário, tá? Vou compilar o meu código. Tá aí, o meu código está passando, porém ainda não consigo abrir esse meu formulário aqui. Vou voltar no formulário 1. E nesse meu formulário 1, na ação que eu tenho do meu novo arquivo, eu tenho que chamar aquele novo formulário, né? Que é aquele formulário onde eu tenho lá o texto para eu digitar. Então, o que eu venho fazer? O que eu posso fazer aqui, ó? New, ok? FRM e chamar o FRM texto, ok? FRM texto. O FRM texto ainda não... FTM eu coloquei aqui, gente, coloquei errado. Deixa eu renomear de novo. Renomear. FRM. Perfeito. Tá feito aqui a alteração. Legal. Voltando aqui no meu formulário, então, FRM texto. Criei uma nova instância, .show. Eu vou chamar, então, toda vez que eu clicar naquele menu, a ação desse FRM texto, ok? Vou dar um play aqui, vocês vão ver que essas configurações já vai começar a funcionar ali, né? Então a gente tem aqui o nosso formulário, a nossa aplicaçãozinha que a gente está fazendo, e agora se eu der um arquivo, novo texto, vocês vão ver que vai abrir aqui então o meu dado, que é onde eu tenho que fazer ali o texto para eu salvar, ok? Então consigo digitar o texto aqui, e aí conseguiria dar um arquivo salvar aqui para ele executar a ação do save, e no salvar aqui também para executar a ação do save. Não está fazendo nada agora, porque a gente ainda não fez as ações, né? Então vou fechar aqui essa ação, ok? E aí eu tenho o meu formulário normal aqui rodando, né, funcionando, onde eu posso fechar ele depois também, tá? Então vou deixar aqui por enquanto,
e a única coisa que eu vou fazer é criar as outras informações do menu, né? Que é o quê? A gente tem aqui o sair, que vai derrubar a aplicação, a gente tem aqui o info sobre licença e doação, né? Então, aqui o que a gente vai fazer? Sair. O sair tem que fechar a aplicação. Então, como que a gente faz para fechar a aplicação? A gente pode fazer de duas formas, fechando o formulário principal ou usando um comando chamado application.exit, ok? Quando a gente usa application.exit, ele derruba também a aplicação. Vamos fazer o teste. Vou dar um play aqui para a gente testar agora o sair do nosso menu, né? Então está rodando aqui minha aplicação, arquivo, sair, fechou a aplicação, ok? Bonitinho. Perfeito. Outra coisa que a gente precisa fazer então é programar o nosso info, o nosso sobre e o nosso doação, perfeito? Então para isso a gente tem que criar 3 formulários também aqui, tá? Então vou criar mais 3 formulários. Arquivo, adicionar, novo item, quero mais 2 formulários, então eu quero aqui o sobre, vou querer, desculpa, aqui o FRM sobre, né? Adicionar, quero o outro agora, que é sobre licença, né? Que é para você comprar a sua licença. Então, novo arquivo, FRM, licença. Lembrando, gente, que classe não tem acento e nem não tem acento nenhum, né? Então você não pode colocar acento nem C cedilha e assim vai no nome das suas classes, tá? E cada componente que você adiciona é uma classe, por isso não pode ter acento nem C cedilha, ok? O outro aqui, doação, né? FRM, doação. Então, perfeito. Tem aqui bonitinho os meus 3 formulários, tá? Vou aumentar eles aqui, então aumento o de doação, aumento aqui o de licença e aumento aqui o de sobre, tá? O de sobre a gente pode colocar algumas informações sobre nós, né? Ou sobre o desenvolvedor, quem está fazendo esse sistema, tá? Então para isso você usa uma label para isso. Então vou pegar aqui uma label, vou arrastar para cá e aí você coloca o seu texto, né? Então vou clicar com direito aqui e vou colocar aqui no texto aquilo que eu quero. Vou deixar como label 1 aqui mesmo e vou fazer o seguinte, só para a gente conseguir testar, eu vou aqui no Google e vou procurar um texto qualquer, tá? Então, Lorem Ipsum. Esse site aqui ele tem um texto qualquer que você pode utilizar para os seus testes, tá? Então, vou pegar esse texto aqui e vou colocar aqui como se fosse a informação do desenvolvedor, né? Então, a minha informação sobre aquele meu sistema. Tá? Para que serve, quem desenvolveu, a empresa e assim vai. Então, coloco aqui o meu texto, ok? Vou colocar ele aqui como múltiplo também. Deixa eu ver aqui se ele tem a propriedade de múltiplo. Não tem. No label não vai ficar muito legal botar isso. Vamos fazer o seguinte, vou tirar o meu label e vou colocar um text box e vou deixar ele somente leitura, tá? Então vamos lá, vamos colocar um text box aqui também. Text box. Cadê ele? Text box. Vou deixar esse text box como múltiplo e coloco o texto lá dentro, tá? Então, para a gente conseguir ter essa ação de ter um texto aqui dentro, né? Então, coloco ele também como múltiplo, true, e no texto desse text box aqui, como eu não vou programar ele, eu não preciso de muita informação. Deixo ali todo o meu texto aqui dentro. Vou lá, aumento aqui os meus dados. Nota que meu texto ele não funcionou inteiro, né? Então aqui, gente, tem o lines. Vocês podem simplesmente clicar aqui nos 3 pontinhos do lines, e nos 3 pontinhos do lines você colocar o resto das informações com enter e assim vai. E aqui você formata direitinho do jeito que você precisa, tá? Então, fiz aqui formatadinho, dei um OK, tá aí o meu texto, tá? Porém, gente, isso daqui ele vai ficar ali de uma forma onde o usuário possa digitar, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui em propriedades também e vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui uma opção chamada Read Only, ok? Coloco ele como Read Only, ele é somente leitura, você não pode fazer alterações nele
e etc, ok? Ou read only, ou você pode colocar um outro chamado enable, tá? Então, se você colocar enable falso, ele não deixa isso ficar habilitado. Vou mostrar para vocês a diferença de um para o outro, tá? Então, vou simplesmente deixar aqui como read only true primeiro, e aí eu vou chamar a instância desse FRM sobre, para vocês verem como é que vai ficar isso daqui. Então, vou vir aqui no meu menu, ok? Meu menu, cadê o meu menu? Voltando aqui para o meu formulário, vou abrir aqui o FRM Show, né? Deixa eu fechar aqui que tem muita informação aberta. O meu primeiro formulário, vou colocar aqui no meu sobre, a ação do new, FRM sobre, ponto show, e aí ele vai abrir aqui as informações do show. Dando um play aqui. Quando eu clicar aqui no info sobre, vocês vão ver que ele vai mostrar aqui, ó. Agora, gente, ó, eu não posso fazer modificações. É para isso que serve o read only, ok? Agora, olha só que interessante. Além do read only, a gente tem o outro também chamado enable, né? Então, eu vou utilizar o enable agora como false. E aí vocês vão ver que com o enable, eu posso simplesmente também não deixar o usuário digitar. Então, vou tirar o read only aqui, ok? Voltando como normal. E vou colocar o enable aqui como false, ok? Perfeito, salvei isso, dei um play, vai abrir aqui de novo a minha aplicação. E agora eu vou em info de novo, vocês vão ver que ó, está desabilitado, eu não consigo interagir, ok? Perfeito. Se vocês olharem aqui ó, no novo texto, esse aqui já está aberto, tá vendo? Não está nem enable e nem read only, eu posso fazer alterações, ok? Perfeito, então sobre está pronto, né? Agora a gente tem o licença e o doação. O licença e o doação, a gente pode colocar dois botões, né? Então vou fechar isso daqui, vou fechar esses outros dados aqui e vou simplesmente já fazer o seguinte, programar tanto o meu licença quanto o meu doação para chamar os formulários lá de licença e doação, né? Então vou copiar os meus códigos e jogar eles aqui, ok? E vou colocar aqui como licença, FRM licença e FRM doação, ok? Perfeito, aí já abro tudo bonitinho aqui. E aí agora eu só tenho que arrumar aqueles dois formulários, né? Então vou voltar aqui nos meus dois formulários, aqui no meu Solution Explorer. Vou abrir aqui tanto licença quanto doação para fazer as coisas que eu preciso. O licença e o doação. Perfeito. Aqui a única coisa que eu vou fazer é colocar um botão para mandar para a conta do PayPal, né? Onde você pode ali fazer ali a doação e assim vai. Então eu vou clicar com direito aqui e vou ir em propriedades. Vou colocar aqui um texto comum, tá? Então, para fazer a doação, clique aqui, ok? Então, crio esse botão aqui para o meu usuário clicar, né? E aí aqui dentro eu vou fazer a ação para mandar para o site, ok? A mesma coisa serve para a licença, ok? Então, venho aqui e na licença eu faço algumas coisas diferentes, tá? Venho aqui, coloco um botão, depois eu coloco um text box, ok? E coloco um outro botão. Perfeito. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Obter licença, nesse botão aqui. Deixa eu fechar o doação aqui também, que eu vou mexer nisso depois. No licença, venho em propriedades. E aqui eu vou colocar como obter licença, ok? E aí aqui dentro eu vou mandar para o site para você conseguir a licença, ok? Aqui eu vou colocar chave. Então vou colocar aqui ó, um label para que você possa então digitar ali a chave da licença e aqui um botão para registrar, ok? Então vou colocar aqui esse campo como txt chave, e aqui dentro desse botão vou colocar aqui como btn registrar. Opa, só registrar aqui no nome, né? E aqui no texto, né, na propriedade nome, btn registrar. btn registrar. Perfeito. Aqui no meu text eu coloquei errado. Deixa eu arrumar aqui. Tiro aqui esse dado daqui e vou colocar aqui chave de acesso. Ok? No nome
eu tenho que colocar o nome correto, né? Então, txt chave. E aí lá no texto eu coloco chave de acesso. Perfeito. Então aqui, ó, quando eu dar um clique, eu vou dar só uma mensagem aqui, mas deveria registrar o seu programa. Então, msg, message box, né? Ponto show. E aí aqui eu dou uma mensagem falando programa registrado, ok? E aí aqui eu poderia programar o registro do meu programa, tá? Agora, uma outra coisa que a gente tem que fazer é começar a mandar para o site para capturar a licença. Então, quando eu der 2 cliques aqui, ele tem que mandar para o site para o usuário fazer o pagamento e obter a licença, tá? Como que a gente faz isso? A ação aqui é progress, ok? A gente pode colocar aqui progress. E aí, nesse progress, gente, a gente vai selecionar aqui na lâmpada o diagnostic, ok? E nesse diagnostic, eu vou colocar aqui ponto .start e aí eu vou colocar a URL do meu site onde o seu usuário, né, vai conseguir pegar a licença. Ou seja, eu vou colocar o site do Torne-se um Programador, tá? Então, http://www.tornese-um-programador.com.br, ok? Então, eu vou mandar aqui para o site do Torne-se um Programador para o usuário conseguir pegar a licença, ok? Perfeito. Legal, depois que eu fiz isso daqui, eu vou dar um play e aí agora eu vou testar isso daqui, ok? Então, abrindo o meu formulário, eu venho aqui no meu info licença, né? Então, no meu licença, eu clico aqui em obter licença, ele vai lá para o site do Torne-se um Programador, eu faço as operações e pego aqui a minha licença, depois que eu peguei a minha licença, eu simplesmente volto lá no meu programa, né? Ok? E aí eu venho e coloco a chave de acesso aqui, vamos supor que eu peguei a chave de acesso e dei um registrar, registro o meu sistema aqui e aí agora eu já posso utilizar ele porque eu já paguei a minha licença. Então essa é uma ideia ali que eu posso explicar para vocês como é que cria então uma licença de um programa, perfeito? Outra coisa, agora a gente tem o doação. O doação a gente pode fazer a mesma coisa, quando clicar aqui, mandar para o site e através do site você obtém ali a sua doação, ok? Então vou pegar esse mesmo comando aqui e lá no doação vou colocar esse mesmo comando também, ok? Perfeito. Rodando aqui, eu preciso aqui colocar aqui, importar o diagnostic, né? Então, coloco aqui o System Diagnostic, importado, dou um play para a gente testar também, então, a nossa ação de doação, né? Deixa eu compilar aqui o meu sistema, tá faltando alguma coisa aqui, eu matei uma chave. Rodei de novo, compilando o sistema, dei um play, abrindo aqui minha aplicação, arquivo, sobre, eu tenho aqui o meu sobre, ok? Arquivo, info, né, licença, eu tenho aqui a minha licença onde eu posso obter a minha licença, que eu mostrei para vocês, info, doação, eu já tenho aqui o botão para eu clicar e ver a doação aqui, onde eu posso fazer a doação, que vocês podem fazer a doação para o Torne-se um Programador, clicando aqui nesses botões também, perfeito? Muito bom, gente, voltando lá na nossa parte, né, então, aqui eu clico na doação, e aí, agora eu já tenho esses dados. A única coisa que faltou é o arquivo do texto aqui, né? Então, estou no meu texto, digitar, e quando eu digitar aqui no salvar, ele salvar o meu texto em algum lugar, perfeito? Então, essa é a ação que a gente tem que fazer agora, né? Então, vou fechar esses dados aqui e vou voltar aqui no meu formulário para eu mexer no formulário para salvar as ações, né? Então, deixa ele derrubar aqui, vou fechar esses dados aqui e agora eu só tenho que mexer no meu formulário, que é o formulário do texto, ok? Então, vou dar 2 cliques aqui no meu texto e aí eu vou colocar as ações lá que eu falei para vocês, né? Então, a ação do salvar, ele precisa salvar os meus dados. Para isso, eu vou utilizar um negócio chamado file, ok? Então, um componente, né? Uma classe chamado file. Quando eu clicar aqui, ele vai mostrar lá file.io, é exatamente esse que eu preciso. Então, using file.io, ok? Ponto, e aí aqui eu consigo colocar write all lines, ok? Então, eu vou escrever aqui, ó, write all lines ou write all text. Então, todo o texto que eu quero, eu vou escrever num arquivo. E aí aqui eu tenho 2 opções. O path, que é o caminho de onde eu vou salvar, e o context, que é todos os dados que eu vou mandar, ok? Eu tenho 2 overloads aqui na minha classe, né, nesse meu método. Um overload simples e um overload onde eu passo também o encode, se eu vou colocar lá o TF8, o ANSI, esse tipo de coisa, né? Para quem não conhece encode, na aula de HTML eu mostrei um pouco dessas aulas e a K Félix também falou um pouco dessas aulas na aula de encode, tá legal? Perfeito, gente. Então, vou vir aqui e vou colocar o path que eu quero que salve esse arquivo. Vou salvar esse arquivo no C2
barra, ok? E o nome desse meu arquivo vai se chamar texto.txt, ok? Notem que aqui ele ficou desse jeito aqui, ó, porque o C barra, ele dá esse problema aqui, quando tem dois pontos, ele não consegue entender direito que isso aqui é uma string. Então o que você tem que fazer? Colocar o arroba aqui na frente, ok? Isso é só por causa do barra aqui. Se você colocar barra barra, ele também funciona, tá? Ou você põe barra barra, ou você põe o arroba aqui, tá? O arroba, ele fica melhor nesses pontos, tá? Perfeito, salvei aqui. Agora a gente vai testar, vou dar um play novamente. Tá aí compilando minha aplicação, e aí a gente vai ver agora a opção de salvar o nosso arquivo texto, ou seja, o nosso programinha básico que a gente fez, onde a gente pode ganhar algum dinheirinho ali, que é vendendo a licença dele, ou também ali vendendo, ou recebendo doações e assim vai, tá legal? Então, olha só, arquivo, novo texto, aqui eu tenho todo o meu formulário de texto, aí eu vou e digito todo o meu formulário de texto, ok? E aí eu tenho o botão salvar. Ah, uma coisa que eu esqueci também, gente, vou fechar isso daqui e vou fazer aqui uma alteração. Para ele salvar arquivos diferentes, o que eu vou fazer também aqui? Uma coisa que está errado também, gente, olha só. Tirei isso daqui, o nome do meu arquivo vai ser texto.txt. E o texto que eu tenho que gravar é o txt. Deixa eu ver o nome que está aqui, né? Devia ter colocado o nome correto, né? Deixa eu ver aqui, propriedades. No nome aqui do texto está textbox 1. Vê se eu vou colocar txt, texto, ok? Perfeito. Aí agora vai ficar mais bonitinho. E aí agora a gente vem aqui no texto e coloca então txt texto.text para pegar o valor daquele texto que está lá no meu formulário e salvar no meu arquivo texto.txt. Só que eu não vou colocar somente texto, tá? Eu vou colocar texto, a data de hoje, tá? Para que esses crie arquivos diferentes, tá? Então vou colocar aqui, ó, date, time, ponto now, ok? Ponto toString. E no toString aqui, ó, eu vou formatar como dd-mm-yyyy, ok? Então vou colocar como underline, tá? Melhor. Underline, underline, ok? Então vai ficar texto, underline, a data e o ano de hoje, underline, ponto txt, ok? Beleza, vou salvar isso daqui, dei um play, e agora vamos ver o que vai acontecer aqui. Compilando a aplicação, se a gente olhar lá no C2 pontos, vou abrir aqui o C2 pontos para a gente ver o que tem aqui dentro. Então, C2 pontos, notem que eu não tenho nenhum arquivo aqui, ok? Agora eu vou começar a fazer os meus testes. Novo arquivo, ok? Então tem aqui o meu arquivo. Ah, mais uma coisa que eu esqueci também, gente, é quando eu digitar o meu arquivo, eu limpar a caixa de texto. Mas a gente vai fazer isso daqui em sequência, tá? Então eu vou colocar aqui alguns textos, ok? E vou dar um salvar. Salvei aqui, ele já deveria ter salvo um arquivo lá, tá? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Handle, error, adicional, o arquivo do caminho tal foi negado. Ele não está deixando eu gravar no C2 pontos porque eu não tenho permissão para isso, tá? Então para isso eu tenho que dar permissão no meu arquivo, tá? Então na minha pasta. Então o que eu vou fazer? Vou derrubar a minha aplicação e vou dar permissão aqui dentro de uma pasta. Vou colocar aqui, criar uma pasta nova. Então, novo, pasta, vou colocar aqui como arquivos. Beleza. Eu já tinha uma pasta chamada arquivos aqui, né? Então, vou utilizar essa mesma pasta aqui, ó, arquivos. Aqui eu já vou conseguir colocar esses dados. Então, C2 pontos barra arquivos, tá? E aí já vou fazer aquilo que eu falei para vocês, né? Que é dar a mensagem e limpar a caixa de texto. Então, messagebox.show. Se deu tudo certo, eu coloco aqui arquivo salvo. Dou ponto e vírgula aqui e dou um txt texto.text é igual a string.empty. Perfeito? Então limpo aqui a minha string. Dei um play de novo. Vamos ver se agora vai dar problema de permissão, tá? Rodando aqui o meu arquivo. Agora eu vou vir aqui arquivo texto. Estou aqui no meu arquivo texto. Fiz ali as minhas alterações, ok? Cliquei ali em salvar. Arquivo salvo, ok? Se a gente olhar lá agora, ó, já vendo? Ele já limpou minha caixa de texto aqui, ó. E se a gente olhar lá no C2 pontos agora, tá aqui o arquivo que eu acabei de criar, né? Vamos colocar hora, minuto e segundo também, para que ele possa criar arquivos com hora, minutos e segundos também, né? Então, hora, minuto, minuto
segundo. Perfeito. Dei um play de novo. Rodando então de novo o meu arquivo. Abriu aqui de novo, arquivo, novo texto. Vou lá, faço as minhas alterações e vou salvar agora pelo menu. Tá vendo? Arquivo salvo, bonitinho, fechei os meus dados, ok? Fechar isso daqui, arquivo, sair da minha aplicação. Perfeito? Agora se eu olhar aqui no meu negócio, no meu texto, né, já tem aqui os dois dados gravados. E se eu abrir aqui o meu texto, já tem o dado que eu gravei de lá do meu arquivo, tá vendo? Então acabei de criar aqui um bloco de notas simples com vocês, fazendo um programa aqui, perfeito? Muito bom, gente, então a aula é essa, fico por aqui. Então, para quem gostou da aula, dê um like, para quem não gostou, dê um dislike, comente e me deixe saber se vocês estão gostando ou não, e com dúvidas, marquem a aula particular para que eu possa esclarecer e vocês chegarem ao próximo passo, perfeito? Até mais e até a próxima aula. Legal, minha gente? Aula bem extensa, mas com muito conteúdo de valor. Acredito que com esses dados que vocês já sabem sobre a aplicação Windows, vocês já conseguem aí fazer uma aplicaçãozinha básica de vocês e talvez ganhar alguma graninha com ele. Legal? Perfeito, gente. Então, até as próximas aulas.